Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, à medida que eu vou avançando na produção dos meus vídeos, eu vou aprimorando aos poucos a qualidade do cenário, a qualidade da iluminação, a qualidade da edição, a qualidade do conteúdo, tudo para poder passar de forma mais clara, mais objetiva possível o meu conteúdo. E tudo feito com muito carinho, com muita dedicação, beleza? Então, você é daquele tipo de pessoa que não consegue guardar um centavo no final do mês? Insira nos comentários qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade. Eu sempre farei questão de responder todos os comentários, beleza? Ah, mas você vai argumentar. Meu dinheiro escorre pelos dedos e quando eu vou perceber ele já desapareceu. Ou tipo... eu não consigo guardar um centavo no fim do mês, a minha vida, o meu salário está totalmente comprometido. Para mim é impossível guardar dinheiro. Você sabia que, da mesma forma que você gasta o dinheiro sem perceber, você também conseguiria guardar dinheiro sem perceber? Pois bem, existem algumas técnicas na qual você consegue acumular os seus recursos sem sofrer muito impacto na sua conta bancária, de forma que no final do mês você consegue guardar uma determinada quantia sem sofrer. Então, da mesma forma que a pessoa fala que gasta sem perceber, a pessoa também conseguiria guardar sem perceber. Ah, mas você vai argumentar. Para mim é impossível guardar dinheiro, não sobra nada. Para mim é impossível. Pois bem, sinto lhe informar, mas esse tipo de argumento não é válido. As pessoas têm costumes de sabotarem a si mesmas com esses tipos de argumentos como uma forma de justificativa para encobrir a sua falta de disciplina. A verdade é essa. Então você não consegue guardar dinheiro porque você não tem disciplina e não porque não sobra dinheiro. Vou dar dois exemplos para você. Se você vai ao supermercado sem saber o valor exato que você pode gastar naquela determinada compra, se a compra vier 70 ou 90 reais, você iria pagar da mesma forma. Isso significa que você tem 20 reais sobrando nessa brincadeira. Um outro exemplo seria, você sai com a sua namorada ou com seu namorado em uma pizzaria, por exemplo. Se você não vai numa pizzaria com o valor exato que você pode gastar naquele evento, então significa que você tem dinheiro sobrando. Porque se a conta vier 80 reais ou vier 100 reais, você vai pagar da mesma forma. Nesse outro exemplo também, você teria 20 reais sobrando disponível. E esse é um argumento que mostra que você acaba gastando dinheiro sem perceber. Ao invés de falar que não tem nada, na verdade você tem que assumir que você não tem disciplina, que você tem que aprender e ter um controle melhor em relação às suas finanças. E para completar, todas as técnicas aqui utilizadas são baseadas em porcentagens, principalmente em porcentagens, não em quantidade. Então a mesma técnica que você utilizaria tendo R$1.000, você utilizaria tendo 100 ou 10 reais. Então com 10 reais já é possível aplicar técnicas para poder guardar dinheiro. Então não justifica a pessoa falar que não sobra nada. É claro que se você não tem uma fonte de renda, se você não trabalha, se você é um estudante, está começando nessa caminhada ainda, então eu tenho outros vídeos direcionados especialmente para você. Então, passarei agora algumas técnicas para você já começar a aplicar no seu dia a dia. Eu sei que é muito difícil você aplicar todas elas, mas que se você tiver conseguindo aplicar pelo menos uma delas, já é o suficiente. Você já vai estar começando a seguir essa caminhada da administração financeira do seu bolso. Mas você tem que levar a sério essa situação. Não é só assistir os vídeos aqui e ignorar não, porque você tem que levar em consideração que você é a principal pessoa a ser paga, antes de qualquer outra. À medida que você vai se habituando em aplicar essas técnicas, tudo vai se tornando mais prazeroso. Ainda mais porque você já vai começar a sentir os efeitos na sua conta. Você acompanhar o saldo da sua conta e aumentando dia após dia,
torna tudo muito mais prazeroso. Ah, é só um detalhe, é importante você ter mais de uma conta bancária, né? Não pode misturar o dinheiro que você usa no seu dia a dia para pagar suas contas com o dinheiro que você está guardando. Eu, por exemplo, eu tenho atualmente 5 contas bancárias atualmente, para você ter uma ideia de quão avançado eu estou nessa aplicação de técnicas. Então, o primeiro método de guardar dinheiro, como eu já havia falado em vídeos anteriores, é o método de pagar a si mesmo, né? Então, quando você receber o seu salário, antes de pagar qualquer outra coisa, estabeleça um valor para você pagar a si mesmo. Eu não vou definir esse valor especificamente, você vai calcular de acordo com a sua renda, certo? Mas da mesma forma que você separa um dinheiro para pagar sua conta de luz, você tem que separar esse dinheiro para pagar a si mesmo, entendeu? Então essa é uma das técnicas mais importantes que eu uso, continuo usando ao longo de toda a minha vida. Eu faço isso há mais de 20 anos, para você ter uma ideia. Então essa primeira técnica para mim é a mais importante, porque eu sou o principal interessado em receber o benefício do meu salário. Então eu vou pagar a mim mesmo primeiro, antes de qualquer outro pagamento. O método de pagar a si mesmo em primeiro lugar é importantíssimo, porque se você deixar para se pagar por último, sempre vai sobrar apenas as migalhas. Você vai gastar todo o seu dinheiro com coisas aleatórias, com coisas paralelas, e nunca vai lembrar de pagar a si mesmo. É justo você dar o suor do seu trabalho, dedicar todo o seu tempo do mês para receber um salário e se pagar por último? É justo? É justo você ser o dono da casa, fazer aquele belíssimo banquete para almoçar no final de semana e vir pessoas da rua, pessoas de fora, comer toda a sua comida e você ficar só com as sobras? É justo? Então, da mesma forma, pague a si mesmo primeiro. Essa outra técnica que eu vou te passar, a técnica número 2, é uma técnica muito interessante, porque ela vai sendo aplicada no seu dia a dia. A primeira técnica, ela é aplicada uma vez por mês, porque é em relação ao seu recebimento. Essa segunda técnica, ela é interessante, que o nome dela é arredondamento para cima. Ou seja, toda compra que você fizer, onde quer que seja, num supermercado, num restaurante, numa lanchonete, ou você vai pagar a sua conta de telefone, alguma coisa. Todo valor que você pagar, você arredonda para cima. Exemplo, se você foi numa lanchonete e a compra saiu a R$ 7,50, você arredonda esse valor para R$ 8,00. Aí você pega esses 50 centavos a mais, joga na sua conta de aplicações. Se você fez uma compra na padaria, se você abasteceu o seu veículo, se você pagou uma conta e deu R$ 89,00, então arredonda para 90. Aí você vai pegar R$1, deposita na poupança. Isso vai ser uma atividade que você vai conseguir fazer dia a dia. O interessante desse tipo de técnica é que rapidamente você vai vendo o seu pequeno valor e aumentando aos poucos. Isso vai te dando mais motivação para guardar ainda mais. Então, terceira técnica. A terceira técnica, na verdade, é um planejamento financeiro mais de médio prazo, mas que é interessante de ser feito porque não surte nenhum impacto na sua conta bancária. É o desafio das 52 semanas, que a gente chama. Esse desafio das 52 semanas, na primeira semana você vai depositar R$1 na sua conta. Na segunda semana você vai depositar R$2. Na terceira semana deposita R$3. E assim consecutivamente. Nessa técnica, no final de 52 semanas, sem considerar as outras técnicas e o rendimento das aplicações financeiras, você terá acumulado um valor de R$1.378 depois de 52 semanas.
Ou seja, parece pouco, R$ 1.378 vai ter brotado na sua conta do nada, sem você ter se esforçado. A quarta técnica é uma técnica mais simples, mas é você colocar o seu internet banking com a função de depósito automático, né? Então todo mês você coloca uma programação automática de depósito na sua conta poupança, né? Um valor mínimo assim para você se adaptar. Exemplo, R$10, por exemplo. Então todo mês surgirá R$10 na sua conta de poupança sem você ter feito nenhuma tarefa de transferência nem nada. Então vai um dinheiro que você não vai sentir um impacto na sua conta corrente. Quinta técnica. Essa quinta técnica eu acho muito interessante e eu também venho fazendo ela. Se você colocar essa técnica em prática, junto com aquela técnica de guardar o dinheiro primeiro, no final do mês você terá acumulado no mínimo 1/3 a mais do que você já teria guardado, entendeu? Podendo chegar até 2/3 daquele valor. O nome dessa técnica é taxa diária sobre os seus gastos. Então você vai fazer o seguinte: todo final de dia você vai abrir a sua conta bancária, vai puxar o extrato e você vai calcular quanto você gastou nesse dia. Então se você gastou R$80 nesse dia, então você vai calcular uma taxa você pode colocar uma taxa de 1%. Eu já venho aplicando 10%, mas você pode colocar 1%. No meu caso eu coloco 10%. Então 10% de 80 é R$8. Então eu pego R$8, coloco na minha aplicação. Inicialmente você não pode se sabotar e deixar de fazer um dia, porque no dia seguinte você teria que fazer o extrato dos 2 dias. Então quanto mais dias for se passando, mais vai ser o valor que você deverá guardar, né? Então isso aí pode te desmotivar a continuar fazendo. Por isso que é importante você fazer todo dia. Eu posso te afirmar que essa é uma das melhores técnicas para atingir resultado, que você começa a guardar sem perceber, e ao mesmo tempo que eu estou guardando meu dinheiro, eu estou administrando, eu estou gerenciando os meus gastos. Então se chega um dia e eu vejo que eu gastei além da média dos outros dias, já acende um alerta vermelho para mim, para eu melhorar, controlar os meus gastos, né? Então essa técnica eu acho muito importante, porque além de você estar guardando dinheiro sem perceber na sua conta poupança, você também vai estar tendo um melhor gerenciamento dos seus gastos. Então, uma complementação dessa técnica, eu poderia até chamar de técnica número 6, que você vai pegar o período todo do mês e estabelecer uma porcentagem de 1%, por exemplo, e pegar esse 1% e fazer uma aplicação. A técnica bônus seria imposto sobre cada despesa. O Brasil é um dos países que a gente paga o maior imposto do mundo, correto? Então, se a gente gasta tanto dinheiro pagando impostos para o governo, por que você não criaria mais um imposto para pagar a si mesmo? Exemplo, se toda compra que você fizer, se você fez uma compra no supermercado, ficou R$70, por exemplo, você calcula uma taxa de imposto de 0,5%, 0,4%, pode chegar até a 1%, e transfere esse valor desse imposto para a sua conta de aplicação. Então essa seria a técnica bônus. Então parece um pouco cansativo você aplicar todas essas técnicas, mas como eu havia falado, se você conseguir colocar uma técnica em execução, já é um grande avanço, né? E à medida que você for melhorando o seu gerenciamento, você coloca 2 técnicas, coloca a terceira, sem contar que a aplicação dessas técnicas vai ajudar você a ter um gerenciamento melhor dos seus gastos, né? O que é essencial
para você conseguir otimizar o emprego do seu dinheiro. Muito obrigado, fico por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo, deixe seus comentários, se tiver alguma sugestão, alguma opinião, deixe para mim, para a gente poder compartilhar. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo, fiquem com Deus, até a próxima.